Hoje, quem vai trazer a palavra aos nossos corações é o seminarista Matheus Canezin. Matheus está encerrando o 3º ano aqui do SPS, quase que um meio seminário EAD, né? Olha só, nunca na história do seminário presbiteriano mais antigo da América Latina houve esse momento aí de EAD, mas Deus tem sustentado a vida dos nossos alunos. O Matheus tem sido bênção aqui na cidade de Indaiatuba também, e eu convidei ele para fazer parte dessa série, a série Nada Mais, as Doutrinas da Graça. Nós estamos no mês da Reforma, e hoje o Matheus Canezin vai trazer a palavra sobre graça irresistível. E eu queria orar pela vida do Matheus, agradecendo aqui esse momento. Pai de amor, muito obrigado, Pai, pela vida do teu servo Matheus, obrigado pela família dele, obrigado pela esposa dele, Deus, obrigado porque o Senhor o vocacionou a ser um servo do Senhor que proclama as boas novas de maneira integral no pastorado, Pai, que o Senhor continue usando ricamente a vida do Matheus, sustentando todas as áreas de sua vida, e Deus, nós te louvamos por esse privilégio de ouvirmos a tua palavra. Que o teu Santo Espírito coloque as palavras nesse momento ao coração e ao falar do Matheus, para que sejam para nós as palavras que vêm do Senhor. Obrigado porque o Senhor já o guiou ao longo da preparação dessa mensagem, e pedimos, Pai, que essa palavra venha fazer morada nas nossas vidas, Pai. Abençoe e guie o teu servo, é no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém e amém. Queridos, bom dia. Com licença, eu vou pedir licença aos queridos para poder falar com os irmãos sem a máscara. Quem usa óculos aí sabe da nossa luta, né, durante esse tempo de pandemia por conta da máscara. Todo mundo está um pouquinho longe, todo mundo de máscara, então a gente consegue fazer dessa maneira. Pedi permissão ao pastor também, ele me aprovou, então é isso. Eu estou aqui muito feliz, primeiro pelo convite, então já queria agradecer publicamente ao pastor Laci, conselho dessa igreja, por ter feito esse convite para poder estar compartilhando a palavra de Deus. Isso é algo que eu amo, então para mim é uma felicidade fazer isso, e para mim é uma felicidade muito maior poder também compartilhar a palavra de Deus nessa comunidade em que minha mãe congrega. Então a minha mãe é Emília, eu creio que alguns conheçam, todos conheçam, e eu estou aqui também com a minha esposa Natália. Para nós é uma alegria poder estar aqui. Então o Laci já comentou, estou no 3º ano do Seminário Presbiteriano do Sul, aqui em Campinas, estudando teologia lá. Sou membro da Igreja Presbiteriana Betel, aqui também de Indaiatuba, e tenho servido como seminarista em uma outra igreja, na Igreja Presbiteriana do Jardim Morada do Sol. Então eu sou meio nômade aqui pela cidade, uma cidade que eu gosto muito, e eu queria poder compartilhar com os irmãos da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, antes de nós iniciarmos? Senhor, nós queremos, Pai, agradecer ao Senhor porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, nesse momento, nessa manhã, e pedimos, Deus, que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Deus, use a minha vida, a vida dos meus irmãos e irmãs, nos transforme, Deus, por meio da Tua palavra que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Tive o desafio, então, de trazer a continuação dessa série, a série Nada Mais, as Doutrinas da Graça. Eu não estive com os irmãos presentes aqui, mas, por conta da transmissão na internet, pude acompanhar as pregações do pastor, uma série muito importante que fala, de fato, daquilo que é o centro da verdade, o centro da palavra de Deus, que é a graça do nosso Senhor Jesus, que vem ao nosso encontro e que nos salva. E pensando um pouco sobre a parte da doutrina, essa doutrina que eu vou trabalhar nessa manhã com os irmãos, que é a doutrina da graça irresistível, eu fiquei me perguntando, e creio que você já deve ter feito essa pergunta para você mesmo, que é: por que eu sou cristão? Porque se você está aqui, ou se de alguma maneira você veio até aqui nesta manhã, você pelo menos simpatiza com o cristianismo, se você não se considera um cristão. Mas assim como eu, se você se considera um cristão, talvez houve um momento na sua vida em que você percebeu uma mudança de chavinha na sua cabeça, em que você estava vivendo a sua vida tranquilamente, e você parou para pensar peraí, agora eu tenho um Deus, agora eu tenho um Senhor, eu sirvo a Jesus, eu quero viver para esse meu Deus. E esse momento na sua vida foi o momento em que as coisas começaram a mudar e você começou a sentir e experimentar essa graça do nosso Deus. Se você sair perguntando por aí nas ruas, as pessoas talvez possam dizer que você é cristão porque você nasceu no Brasil. O Brasil é um país cristão, de maioria cristã, católica, evangélica, protestante.
Então as pessoas vão dizer que você é cristão porque você simplesmente nasceu aqui. Ou porque no momento de dificuldade da sua vida, você estava ali sensível e alguém te trouxe uma palavra animadora no seu coração e aí você gostou daquilo, você começou a participar daquela igreja. Ou porque alguém te convidou uma vez para às vezes um encontro, teve muitos comes e bebes ali, você gostou da companhia e a partir de então você passou a frequentar aquela igreja. E as pessoas podem dar inúmeras respostas para essa pergunta do porquê você se tornou um cristão. E um pastor inglês já falecido, chamado John Stott, no início do seu livro, que tem como título Por que Sou Cristão?, ele traz a figura do cão de caça dos céus. E ele diz que o nosso Deus é como um cão de caça que nos persegue. E nesse momento ele usa o Salmo de número 23, no verso 6, que diz o seguinte: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Se nós formos para o original, lá no hebraico, a palavra acompanharão, ela tem uma força um pouco mais poderosa aí. A misericórdia, a fidelidade e a bondade de Deus, na verdade, nos perseguirão, nos caçarão. E se você, assim como eu, teve um momento de encontro com o nosso Senhor Jesus na sua vida, você vai perceber, se você parar para pensar, que parece que o nosso Senhor Jesus estava nos caçando, estava indo até nós, buscando a nossa vida para nos encontrar e mostrar a sua maravilhosa graça. E é disso que nós vamos falar nessa manhã, sobre a graça irresistível de Deus. A primeira das doutrinas que nós vimos é a depravação total, que mostra que nós fomos afetados pelo pecado de uma forma completa em todas as áreas da nossa vida, o que nos impossibilita de achegarmos a Deus. A segunda doutrina fala da eleição incondicional de Deus, a qual Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para nos salvar. Essas duas doutrinas, elas estão lá no passado, assim como a expiação limitada, que foi aquilo que Cristo fez na cruz por nós, o sangue que Ele derramou em nosso lugar, lá há 2000 anos atrás, na cruz. E a graça irresistível é a parte das doutrinas da graça que fala aos nossos corações hoje, no presente. Aquilo que Cristo comprou na cruz no passado, a graça irresistível de Deus traz para nós, a nossa vida no dia de hoje. E por isso nós vamos trabalhar a graça irresistível e utilizando o texto de Romanos 8, 28 e 29, que o pastor Laci já trouxe em um outro encontro, o final dele diz: e aos que predestinou, também chamou, e aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. E por isso que essa doutrina também é conhecida como a doutrina do chamado eficaz de Deus. Talvez a palavra graça irresistível, assim como o pastor na semana passada falou que a expressão a expiação limitada talvez não seja a melhor expressão para explicar o que essa doutrina diz, a doutrina da graça irresistível pode trazer alguns questionamentos. Mas será que nós não podemos resistir à graça de Deus? Eu vejo tanta gente por aí resistindo a Deus, não querem se curvar ao Senhor, não querem viver uma vida para o Senhor. Será que é isso que essa doutrina diz? Que não se pode fazer isso? Mas, na verdade, essa doutrina fala daquele momento na minha vida e na sua vida em que Deus te chama. O texto que nós lemos diz que aqueles que Deus predestinou, Ele também chama. Em algum momento da sua vida, Deus falou ao seu coração, ou Deus falará ainda aos corações daqueles que estão aí fora, para chamar até Ele. Por isso, essa doutrina também pode ser chamada de o chamado eficaz. E para nós, então, entendermos o que essa doutrina diz e como isso se aplica em nossa vida, quero começar com essa pergunta: como se dá a aplicação da graça de Deus em nossas vidas? Nós vimos que Cristo, lá naquela cruz, há 2000 anos atrás, Ele derrama o seu sangue em nosso lugar. Ele não fez isso só porque os judeus foram injustos contra Ele, ou porque os soldados romanos cravaram pregos nas suas mãos, mas porque voluntariamente Ele caminhou para aquele momento na vida dele, em que Ele se colocaria no nosso lugar, recebendo os nossos pecados, para que nós recebêssemos a sua justiça, a sua salvação. A palavra graça significa favor imerecido. Deus nos fez algo que nós não merecíamos. Eu e você somos pecadores, e aquilo que Cristo fez na cruz e na sua ressurreição era algo que eu e você não merecíamos, mas ainda assim,
Ele fez aquilo no passado em nosso lugar, para que nós não precisássemos sofrer a condenação, o pagamento pelos nossos pecados. Ele recebe tudo isso em nosso lugar, por amor de nós, para nos salvar do pecado, para nos salvar da morte, para nos salvar de nós mesmos, que causamos tantos males às nossas vidas. E como que se dá, então, aquilo que Cristo comprou há 2000 anos atrás, aquilo que Cristo fez, como que isso se aplica em nossa vida? E o primeiro texto que eu quero ler com os irmãos é o texto de Efésios 2, 4 e 5. Esse texto também já foi lido ao longo desta série, que diz o seguinte: todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Se alguém com sinceridade de coração se considera cristão, se alguém de alguma maneira foi transformado por Jesus na sua vida, isso só se deu porque Deus, em primeiro lugar, Ele nos vivifica, Ele traz vida a nós. O que o texto que nós acabamos de ler diz é que nós estávamos mortos em nossas transgressões. Essa é a doutrina da depravação total. Você já ouviu sobre isso? Se você não ouviu, corre lá no YouTube durante a semana, procure as pregações anteriores dessa série, porque a palavra de Deus, ela é bem clara, que nós estamos mortos em nossas transgressões, aquilo que nós descumprimos da lei de Deus, no nosso pecado, que nos afasta do Senhor e nos mata espiritualmente. O pastor usou até a figura do zumbi, que é aquela ideia de que é alguém que está morto, mas também está andando por aí. Essa é a vida de todo ser humano. Nós estamos mortos espiritualmente, andando por aí, mas um momento na nossa vida, o que o apóstolo Paulo diz à igreja de Éfeso, é que Deus, na sua misericórdia, no seu amor, Ele nos deu vida. Ele coloca algo em nós. Ele não faz apenas alguns reparos nas nossas vidas. Ele não faz apenas uma reforma. Ele dá vida, Ele traz algo totalmente novo, completamente novo para nós. Se nós podemos nos considerar cristãos, ou se alguém um dia pode ser transformado por Deus, não é porque essa pessoa é mais inteligente, não é porque essa pessoa ela decidiu cumprir determinadas obras, determinadas tarefas, coisas boas, não é porque ela decidiu frequentar uma igreja, não, é porque Deus trouxe vida ao seu coração. O texto de João, capítulo 1, versos 12 e 13, João está explicando o que acontece com aqueles que recebem a Jesus como seu Senhor. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, o que Deus fez? Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. E olha que interessante essa parte. Os quais, esses que se tornaram filhos de Deus, como que eles fizeram isso? Como que eles tiveram essa, agora, a identidade de filhos de Deus? Eles não nasceram por descendência natural, não foi porque você é filho de alguém, porque você é judeu, porque você é filho de Abraão, ou porque você é filho do pastor, do presbítero, não é por descendência natural, não é nem pela vontade da carne, não é porque você se esforçou, não é porque você é bom, não é porque você fez determinadas coisas, nem pela vontade de alguém, não é porque o pastor impôs as mãos sobre você, não é porque alguém fez algo em seu lugar, mas é unicamente porque eles nasceram de Deus. É uma obra do próprio Deus nos nossos corações. Essa vida e essa graça que Cristo comprou na cruz, quando ela é aplicada aos nossos corações, é porque Deus, em primeiro lugar, nos vivificou. Paulo também, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz que se alguém está em Cristo, essa pessoa, ela é uma pessoa renovada, ela é uma pessoa reformada, ela é uma pessoa que foram feitos alguns ajustes. Não, essa é uma pessoa que é uma nova criação. Deus fez algo novo, Ele produziu algo que somente o Senhor pode produzir. E Paulo termina esse versículo dizendo que as coisas antigas, elas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Queridos, se nós podemos estar aqui, se nós podemos ter um relacionamento com o Senhor, se de alguma maneira eu posso louvar a Deus como nós fizemos agora por meio das músicas, se nós podemos orar ao Senhor, é unicamente porque Deus, na sua maravilhosa graça, Ele decidiu vir até nós e transformar o nosso interior. A vida cristã não é apenas algo externo. Se você se lembra das histórias dos evangelhos, você vai ver a figura ali dos fariseus. Eram homens que buscavam a Deus, que buscavam cumprir a lei de Deus, mas isso tudo era apenas externo. Eles não tinham algo de dentro, que foi transformado no seu coração, na sua alma,
no seu Espírito, para que nós possamos receber essa graça maravilhosa de Deus. Se estamos mortos, nós precisamos que Deus nos vivifique. E como que Deus faz isso? Como que Deus coloca vida no seu coração? Como que Deus coloca vida no meu coração? Deus faz isso por meio da sua palavra, para gerar fé em nosso coração. É isso que Romanos 10, 17 diz. Consequentemente, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. O cristão é alguém de fé. Se nós pudéssemos resumir, o que é o cristão? É alguém que colocou a sua fé em Cristo Jesus. Ele confia em Cristo para a sua salvação. Ele crê que quando Cristo estava na cruz, lá no passado, Ele não fez isso apenas de modo geral, mas Ele fez isso por mim e por você. Quando eu digo, Cristo morreu pelo meu pecado na cruz, isso é a fé, é aquela confiança em que eu deposito toda a minha vida aos pés de Jesus. Para que essa fé seja gerada dentro de mim, Paulo diz que isso acontece quando nós ouvimos a mensagem. E que mensagem é essa? É a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Você sabe o que significa a palavra Evangelho? Significa, se você se lembra, boa notícia. E de onde surgiu essa palavra? Antigamente, quando as nações saíam em batalha, elas saíam em guerra, e, consequentemente, elas venciam essa guerra, vinha um homem, um mensageiro, trazendo o Evangelho, trazendo a boa notícia de que aquele povo havia vencido, o rei estava voltando com o seu exército, trazendo as coisas que eles conquistaram daquele povo derrotado. E os apóstolos, os discípulos de Jesus, usam a palavra de uma forma perfeita, para mostrar que o Evangelho é a boa notícia de que o nosso Deus, Ele venceu, de que o nosso Deus, Ele venceu a morte, de que Ele venceu o pecado. E essa boa notícia não é algo apenas para sair no jornal, mas essa boa notícia impacta a nossa vida, porque a vitória de Cristo nos torna mais do que vencedores. Uma vez eu vi uma ilustração do pastor Ricardo Costa, creio que alguns aqui o conhecem, em que ele diz assim: você sabe o que é ser mais que vencedor em Cristo Jesus? E ele usa a ilustração que eu achei muito interessante. Ele diz o seguinte: imagine um lutador de boxe. Ele é alguém que treina muito, alguém muito conceituado, e ele vai para o campeonato para poder vencer aquele campeonato de boxe. E ele vence a primeira luta, vence a segunda luta, e ele vai passando por esse campeonato até que ele chega na luta final, a que vale um prêmio gigantesco. E ele vai para essa luta. E no primeiro assalto ele apanha, no segundo assalto ele apanha, no terceiro assalto ele apanha, ele vai apanhando, até que no momento final da luta ele consegue desferir um golpe que nocauteia o adversário. E ele ali todo desfigurado, todo sangrando, moído por conta dos golpes do adversário, ele recebe o prêmio. E aí esse homem sai dali, levam ele direto para o hospital, porque ele está numa situação deplorável. Depois que ele melhora um pouco, ele sai do hospital, pega o seu prêmio e chega na sua casa e pega esse prêmio de $1 milhão e entrega na mão da esposa. Aquele homem foi vencedor, mas a esposa dele foi mais do que vencedora, porque ela ganhou o prêmio sem ter tomado um soco. E é isso que Cristo fez por nós, porque Ele sofreu todo o dano em nosso lugar, para que nós nos tornássemos mais do que vencedores. E essa é a mensagem do Evangelho. E isso gera fé e confiança em nosso coração. E Efésios, capítulo 2, verso 8, Paulo diz que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas essa fé é algo que eu produzo? Essa fé é algo que eu crio em meu coração? Não. Isto não vem de vocês. Isso é um dom do nosso Senhor. Ninguém pode se chegar diante de Deus dizendo: Senhor, o Senhor me salvou porque eu tive fé. Porque eu fui melhor do que o fulano de tal, do que a fulana de tal, porque eu acreditei em você. Não, essa mensagem que vem ao nosso coração, ela é trabalhada também pelo Espírito Santo de Deus em nosso coração para gerar fé. A fé também é um presente de Deus. A graça do Senhor não é só assim: olha, Jesus fez a parte dele e agora eu faço a minha parte, agora eu deposito a fé. Não, aquele que é fiel, ele começa a boa obra em nós e ele finaliza a boa obra em nós. Ele morre na cruz por nós, ele vence o lutador de boxe, ele vence o pecado e a morte em nosso lugar, mas ele também nos dá a fé, ele coloca a fé que surge dentro do nosso coração. É isso também que Pedro diz na sua carta: vocês foram regenerados, e a palavra regenerado significa ser gerado novamente, ser vivificado,
não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. O que Pedro diz aqui, ele usa a ideia de uma semente que perece, uma semente que murcha, uma semente que apodrece, mas não é desse tipo de semente que nós fomos regenerados, mas é de uma semente que não perece, a palavra de Deus, que é viva e permanente. E se você é cristão, você já deve ter ouvido muitas vezes do pastor Laci e de outros, que você precisa pregar o evangelho. E nós estamos falando aqui sobre esse chamado de Deus, em que Deus vem até a sua vida e a minha vida e nos chama para si. Fala, venha até a mim, abandone os seus pecados, confie em mim, viva uma vida para mim. É esse chamado que Deus faz a nós. E se você é cristão, você sabe que você também precisa pregar a palavra de Deus. Se a fé vem por parte de Deus, e Deus utiliza a palavra dele, o evangelho dele, para gerar fé em nosso coração, nós precisamos falar do evangelho para as pessoas, nós precisamos chamar as pessoas. Nós, seres humanos, somos os meios pelos quais Deus usa e chama pessoas para si. A doutrina da graça irresistível é aquela doutrina que nos chama a sair do nosso lugar e levar essa graça para as pessoas, a chamar as pessoas até o Senhor, como o apóstolo Paulo diz, que nós temos o ministério da reconciliação, de colocar pessoas diante de Deus, para que por meio de Cristo elas possam ser reconciliadas. Mas se você já pregou o evangelho para alguém, você sabe que há resistência. Você sabe que esse chamado, que é um chamado geral, que nós pregamos a todas as pessoas, que nós colocamos na internet, no Instagram, no Facebook, que as transmissões podem ser compartilhadas, esse chamado que você compartilha tete a tete com uma outra pessoa, pode ser resistido. As pessoas podem olhar e falar, não, eu não quero. Mateus, dedicar a minha vida a um Jesus, a um Deus que eu nunca vi, isso é fanatismo. Abandonar a minha vida passada, os meus costumes, aquilo que para mim nunca teve problema, por conta de alguém que me chama, eu não quero isso para a minha vida. A pessoa pode te acusar, a pessoa pode achar que você é uma pessoa que não é inteligente, por isso que você se tornou um cristão, ela pode usar inúmeros argumentos e resistir à palavra de Deus. E por que há resistência? Porque se Deus, Ele fala ao meu e ao seu coração, porque outras pessoas não escutam essa mesma mensagem que nós escutamos e se convertem, e mudam o rumo da sua vida. Essa é a ideia da conversão. Eu estou indo para cá e agora eu me converto, eu vou para outra direção. Por que elas não fazem isso? E a resposta está lá em 1 Coríntios 2,14, em que Paulo diz, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Lembra? Para que nós tenhamos fé, o que Deus precisou fazer em nosso coração primeiro? Nos dar vida. Alguém morto não ouve. Se Deus não trouxer vida ao meu e ao seu coração, nós jamais ouviríamos o chamado de Deus. Se Deus não trouxer vida ao coração da pessoa com quem você está falando, jamais essa pessoa vai entender. Para ela isso vai ser loucura, é o que Paulo diz, porque ela não é capaz de entender isso. Essas coisas são discernidas espiritualmente. Nós só podemos entender a palavra de Deus, nós só podemos colocar a nossa fé no Senhor, porque o próprio Deus operou em nosso coração. E queridos, isso é graça. Isso é graça porque eu não podia fazer isso. Nós não podíamos crer em Cristo Jesus por nós mesmos, mas Ele fala ao nosso coração. E essa resistência que se dá por aí no nosso dia a dia, em que nós vemos, experimentamos das outras pessoas, não é porque você foi um mau pregador, não é porque você não soube usar os argumentos certos, não é porque você não explicou o evangelho da maneira como o pastor lá se explicaria, não, é porque essa pessoa ainda não recebeu vida da parte de Deus. A nossa missão é pregar o evangelho, a nossa missão é falar para as pessoas, mas quem muda corações, quem transforma é o próprio Senhor Jesus. É só Ele que opera nos corações e traz o seu Espírito Santo para que nós possamos ter vida. E se você se lembra, em João capítulo 3, Jesus tem uma conversa muito interessante com um homem muito religioso. Esse homem era o fariseu chamado Nicodemos. E Nicodemos se achega a Jesus, vê que Jesus era um grande mestre, alguém que estava arrebanhando multidões ali o seguindo, e Nicodemos pergunta, Senhor, como que é essa coisa aí que você está pregando, né? Essa mensagem nova, e Jesus corta ali a fala de Nicodemos e diz, você precisa nascer de novo. E aquele homem fica meio sem entender o que Jesus está querendo dizer.
Como assim? Eu sou velho, eu vou ter que entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Talvez ele tenha até feito uma chacota, né, Jesus? Não faz sentido isso que você está dizendo. Mas o que Jesus fala para aquele homem é que não adiantava nada o que ele estava fazendo se Deus não tivesse operado dentro do seu coração. Se Deus não tivesse tirado o seu coração de pedra, tirado aquela morte espiritual que estava dentro dele e trazido vida para ele. Não adiantava nada, esse homem precisava nascer de novo. E é por isso que muitas pessoas ainda resistem ao Evangelho. E é por isso que talvez você tenha resistido há muito tempo. Eu comecei a frequentar a igreja desde muito cedo, né? Não, a minha família nem toda ela é cristã, e eu comecei em determinada idade para a igreja, mas não foi naquele momento em que eu pisei na igreja que eu entendi tudo, que tudo fez sentido, em que Deus transformou. Não, por muito tempo houve resistência no meu coração, e talvez no seu coração também. Por muito tempo houve resistência, até o momento em que Deus quebra essa resistência. E a graça irresistível é isso, meus irmãos. Uma vez eu ouvi uma explicação muito simples de um pastor, em que ele diz o seguinte: a doutrina da graça irresistível significa que a graça de Deus, ela é resistível até o momento em que ela não é mais. Até o momento em que Deus quebra essa resistência no nosso coração. E aquele chamado que era apenas um chamado externo, que era apenas algo que eu ouvi em meus ouvidos, eu passo agora a ouvir em meu coração. E é isso que nós veremos agora, que essa doutrina aponta para um chamado interno e eficaz. Esse chamado de Deus, ele não para na pregação externa do Evangelho, aquilo que eu ouço nos meus ouvidos, mas é aquilo que Deus opera internamente no meu coração, e eficazmente, ou seja, ele é bem sucedido. A doutrina da graça irresistível diz que aqueles por quem Cristo morreu na cruz, ouvirão de forma interna e eficaz a palavra de Deus. É isso que aconteceu com essa mulher chamada Lídia. Lá em Atos capítulo 16, Paulo está pregando, e olha o que Lucas nos coloca no texto. Uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. Ela era temente a Deus, mas ela ainda não tinha entendido quem era Jesus. E olha o que aconteceu: o próprio Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Aquela mulher era uma pessoa temente a Deus, mas ela ainda não tinha entendido quem era Jesus, ela não tinha entendido o que Jesus fez na cruz, ela não tinha se entregado de fato a Cristo, e naquele momento da vida dela, por meio da pregação do apóstolo Paulo, Deus abre o seu coração, Deus tira as escamas dos seus olhos, e é como se ela estivesse num quarto escuro, tateando para não esbarrar em nada, e agora Deus ilumina aquele quarto e ela consegue ver. Ela consegue ver a graça de Deus, ela consegue ver com os mínimos detalhes o porquê ela precisa de Cristo, ela consegue ver os seus pecados, ela reconhece a sua fragilidade, ela reconhece a sua dependência, e ela pode então entregar-se ao Senhor. É isso que Cristo faz, Ele ilumina o quarto escuro do nosso coração, para que eu possa ver o meu pecado. A vida de alguém que muitas vezes não conhece a Cristo ainda, é uma vida de negação do pecado, ou uma vida em que diz assim: sim, eu sou pecador, mas eu não sou tão ruim assim, eu sou alguém bom, Deus vai me aceitar quando eu estiver diante dele, porque eu não sou igual Hitler, eu não sou igual um assassino, eu não sou igual um político corrupto, não, eu tenho meus probleminhas aqui e ali, mas quando Jesus ilumina o nosso coração, a gente vê a podridão que havia lá dentro, a gente vê a nossa incapacidade de nos achegarmos a Deus, e encontramos que a única solução é depositar a nossa fé em Cristo Jesus. E aí você pode estar se perguntando assim: Mateus, então deixa eu linkar os fatos aqui. Eu estava morto, não tinha como me achegar a Deus. Deus então morre na cruz por mim, lá em Cristo Jesus no passado, porque Ele me escolheu antes da fundação do mundo. E agora, nesse momento da minha vida, Deus vem e me transforma de dentro para fora, Ele me converte. Mas e se eu não quisesse ir a Deus? E se alguém não quiser ir a Deus? Deus vai nos levar à força? Será que Deus vai pegar eu de onde eu estou e vai falar: você vai vir comigo sim, não interessa o que você quer, não interessa a sua vontade? E aqui eu acho muito interessante a maneira pela qual a Confissão de Fé de Westminster explica isso para nós. O pastor já citou a Confissão de Fé, ela é um documento em que vários teólogos ingleses do século XVII produziram para falar da sua fé, e essa confissão é utilizada por muitas das igrejas reformadas e presbiterianas pelo mundo. E lá no capítulo 10, no primeiro parágrafo, falando sobre isso, a confissão diz: isto Ele, Deus, o faz. Como que Deus transforma o nosso coração?
iluminando os seus entendimentos espiritualmente. É como eu disse, Deus coloca uma luz naquele quarto escuro, onde nós não víamos nada, onde nós não enxergávamos quem nós éramos, onde nós não enxergávamos quem Deus é, e Ele traz luz, para quê? A fim de compreenderem as coisas de Deus para a salvação, tirando-lhes os seus corações de pedra, coração duro, e dando-lhes um coração de carne, renovando as suas vontades e determinando-as pela sua onipotência para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, mas de maneira que eles vêm muito livremente, sendo para isso dispostos pela sua graça. Deus, Ele não pega ninguém à força e traz como que obrigado. Ninguém vai estar no céu dizendo assim, eu não queria estar aqui, não, eu fiz de tudo, eu resisti, mas eu não queria. Ninguém vai dizer isso. Porque no momento em que Deus abre os nossos olhos, no momento em que Deus coloca fé no nosso coração, o texto diz que a nossa vontade é disposta a Cristo. E eu faço esse passo de fé, e eu dou esse passo de fé de forma livre. Eu não sou obrigado, eu faço agora de forma livre, porque Deus me convenceu de que de fato eu sou um pecador, e que de fato a graça dEle é maravilhosa. Deus, Ele trabalha no íntimo do nosso coração, nas nossas vontades, na nossa mente, nos nossos desejos, para que nós não façamos algo como aquela pessoa que te convence a comprar um produto ruim. Sabe, você já deve ter acontecido isso na sua vida. A pessoa veio te trazer um produto ruim, ela falou tanto sobre aquele produto que você foi convencido. E aí você comprou e você chegou na sua casa e falou, nossa, por que eu comprei isso? Isso aqui não me vale de nada, isso aqui é ruim. E você foi enganado. Não, aquilo que Deus nos oferece é algo maravilhoso. Aquilo que Deus nos oferece é algo que ninguém neste mundo podia imaginar, ninguém nesse mundo podia comprar. E na verdade o que Deus está fazendo é tirar a nossa resistência, porque nós não somos muito inteligentes quando as coisas se dizem no âmbito espiritual, e Deus está mostrando para nós que o melhor caminho a se seguir é o caminho da sua graça, é o caminho de recebê-lo como o nosso Senhor e Salvador. E por fim, queridos, essa doutrina, ela nos diz que então aqueles que Cristo comprou na cruz, aqueles por quem Cristo derramou o seu sangue, que nós vimos na semana passada a expiação limitada, aqueles por quem Cristo morreu, eles com certeza, em algum momento da sua vida, virão ao Senhor Jesus. O texto de Atos 13:18, Paulo também está pregando, e na conclusão da pregação, o texto diz assim para nós, ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Jesus diz em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Outro texto da palavra diz que não fomos nós que fomos a Deus, mas que Ele que veio a nós, Ele que nos amou primeiro. Queridos, aqueles por quem Cristo morreu na cruz, um dia Deus os chamará, e um dia Deus quebrará a resistência dos seus corações, para que eles venham ao Senhor. Essa doutrina nos traz uma paz muito grande, porque Deus, na sua sabedoria e na sua justiça, que nós muitas vezes não compreendemos, é muito mais sábio, muito mais amoroso, muito mais misericordioso do que eu e você. E assim, nessa sabedoria maravilhosa, Ele chama aqueles por quem Ele morreu. Nunca ninguém vai passar desapercebido da mente e dos olhos do Senhor. Não vai acontecer de Cristo ter morrido por alguém e essa pessoa ainda ter que pagar pelos seus pecados. Não vai acontecer de Deus falar, ixi, Cristo morreu por aquele ali, mas eu esqueci de salvar ele, eu esqueci de chamá-lo durante a sua vida. E o maior exemplo que a gente tem disso, meus queridos, é o ladrão da cruz. Aquele homem passou toda a sua vida nos seus pecados, era alguém que era menosprezado pela sociedade porque era um bandido. E para alguém morrer numa cruz, não era qualquer pessoa que morria naquela cruz. Jesus morre na cruz porque ele foi acusado, de blasfêmia, de se chamar de Deus, que de fato ele era, mas aqueles homens que estavam ao seu lado tinham cometido crimes, e um deles, no último momento da sua vida, olha para Jesus e diz, Senhor, como que eu posso ser salvo? Eu sou alguém terrível, eu vivi toda a minha vida longe de Deus, eu não amei meu próximo, eu não fiz nada para que Deus pudesse olhar para mim e tivesse misericórdia e me salvasse. E Jesus diz assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aquele homem
foi salvo, foi chamado por Deus. Deus operou a obra de vivificação no último instante da sua vida, mas não foi tarde, queridos, porque 100, 80, 120 anos nessa terra não é nada comparado à eternidade com Cristo para todo sempre. Por isso que não importa se você foi chamado por Cristo na sua infância, e glória a Deus por isso, porque viver uma vida com o Senhor é algo maravilhoso, ou se você foi chamado por Deus no final da sua vida, o que importa é que esse chamado veio e essa graça do Senhor impactou o seu coração. E eu queria trazer então um resumo do que essa doutrina diz. Essa doutrina diz que Deus chama os seus eleitos para Ele de forma eficaz, ou seja, ainda que a sua oferta de graça possa ser por um tempo resistida, em algum momento ela se tornará irresistível, convencendo o pecador. Esse convencimento só é possível, pois Deus os vivificou, gerando arrependimento e fé na vida dessas pessoas. Isso quer dizer que todas as pessoas do mundo um dia chegarão a Deus? Não, não é isso que significa. Mas significa que aqueles por quem Cristo morreu, um dia receberão um chamado, que a princípio é apenas externo, a princípio é alguém apenas falando palavras, mas em um momento Deus opera no seu coração para que eles possam ser transformados. E aqui eu queria concluir com uma história, talvez você já tenha assistido esse filme, e se você ainda não assistiu, me perdoe, porque eu vou dar alguns spoilers aqui. O filme se chama Em Defesa de Cristo, a história do jornalista Lee Strobel. Inclusive tem um livro também, você pode, se você gosta mais de livro, comprar o livro ao invés de assistir o filme, a história é a mesma. Lee Strobel era um homem, jornalista de um dos maiores jornais de papel, né? Essa história acontece na década de 70, se eu não estou enganado, e ele era um repórter investigativo. E o que Lee Strobel fazia? Ele acompanhava os casos policiais mais assim falados na mídia, e ele meio que fazia uma investigação paralela dos policiais, dos detetives, para trazer ao público as provas e ir montando o quebra-cabeça daquele assassinato, daquele sequestro, daquela situação que aconteceu, para que o público pudesse ter a sensação de fazer parte daquela vida ali de investigador. E o que acontece com Lee Strobel é que ele é casado, ele tem uma filhinha, ele está num restaurante, e essa filhinha dele engasga. E naquele momento ele não sabe o que fazer, a esposa dele não sabe o que fazer, e uma moça, uma mulher, a enfermeira, se achega ali, ajuda a criança e desengasga aquela menina. Então eles estão ali aliviados porque a filha deles estava morrendo e aquela enfermeira os ajudou. E ela faz um convite para eles: olha, eu sou cristã, eu frequento a igreja tal, e vocês poderiam nos visitar ali, né, naquela igreja, já que eles estavam tão agradecidos pelo que ela tinha feito. O problema é que Lee Strobel era um ateu daqueles ferrenhos, daquele que, quando foi se casar com a sua esposa, uma das coisas que ele colocou ali na lista que ela deveria preencher é que ela não cresce em Deus, era alguém que resistia de fato a Deus, às religiões e coisas assim. Mas o interessante é que a sua esposa, constrangida pelo amor, constrangida pelo serviço daquela enfermeira, passa a frequentar a igreja, e vai uma vez, vai 2 vezes, vai 3 vezes, e ela começa a frequentar então toda semana. E aí acontece uma briga em casa. Lee Strobel fala: mas a gente sempre foi ateu, você nunca creu em Deus, a gente fazia chacota dos cristãos, e agora você está frequentando uma igreja, como é que é isso? Isso não entra na minha cabeça, como que você pode ser enganado por aquele pastor que está pregando? Tudo bem, essa mulher fez algo legal para a gente, mas assim, todo mundo faz isso, você não precisa frequentar a igreja dela, você já foi lá, já pagou o que ela fez por nós, não precisa ir mais. Mas a sua esposa continua indo. E Lee Strobel então, ele pega aquilo que ele fazia na sua vida de jornalista e traz para a sua vida real. Ele agora tem uma nova missão, que é acabar com o cristianismo. Ele vai investigar a ressurreição de Jesus. Ele conversa com um amigo dele, que era crente, e esse amigo diz assim: olha, se tem alguma coisa que se cair por terra, for desmentido, o cristianismo acaba, isso é a ressurreição de Cristo. Porque se Cristo não ressuscitou, o próprio apóstolo Paulo diz, a nossa fé é vã. Então Lee Strobel agora passa todo o momento da sua vida tentando falsificar, tentando dizer que a ressurreição de Cristo era falsa. E ele procura médicos para dizer que, na verdade, Cristo não morreu e aquilo ali foi apenas uma encenação. Ele procura psicólogos para falar que aquelas pessoas que viram Cristo ressuscitado estavam doidas. Ele procura um monte de gente e ele vai e faz aquela investigação, e você já sabe o final da história. A graça que estava sendo resistida na vida de Lee Strobel, ela se torna irresistível. E aquele homem
se torna um cristão. Aquele homem percebe que ele podia se esforçar ao máximo, que ele podia procurar os maiores especialistas, mas Cristo Jesus havia morrido e ressuscitado, então ele entrega a sua vida ao Senhor. E agora Lee Strobel, que antes queria destruir a fé cristã como o apóstolo Paulo, ele vende livros para falar sobre o Cristo que o salvou na cruz. Queridos, isso nos impulsiona a missão. Concluindo esse momento de reflexão, isso nos impulsiona a missão. Porque talvez, assim como eu, no começo da minha caminhada cristã, eu tinha dificuldade de falar do Evangelho para as pessoas. Porque eu pensava assim, mas eu não sei falar igual o pastor, eu não sei cada detalhe ali da Bíblia. E se a pessoa me perguntar lá sobre Levítico, aquele livro difícil do Antigo Testamento, e se a pessoa me fizer uma pergunta, como que eu vou fazer? Eu não consigo. Mas o que a graça irresistível nos mostra é que quem opera a vida nos corações não somos nós, é Deus. O que Deus nos pede é simplesmente para ir falar. O que Deus nos pede é simplesmente para apresentar essa graça que transformou a sua vida e a minha vida. E Ele vai fazer a obra no momento certo, na hora certa. Isso nos impulsiona também a missão, porque você pode pensar assim, mas e se eu pregar a minha vida toda? E como que eu vou saber se a pessoa vai se converter? Como que eu vou saber se de fato eu estou pregando para alguém e essa pessoa vai ouvir aquilo que eu estou falando? Essa doutrina nos lembra que aqueles de Deus estão espalhados por aí, e eles vão ouvir a voz do Senhor. Jesus diz, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Você pode pregar para um, para outro, você não sabe quem que é a ovelha de Jesus, você não sabe quais são os planos de Deus para a vida daquela pessoa, mas Deus sabe, e Deus pode operar na vida de uma pessoa, mesmo que você nunca veja a transformação dela. A transformação que acontece no nosso coração, às vezes, como eu já disse, não acontece de uma vez por todas. Há relatos, sim, de pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e aí ouvem uma vez e Jesus transforma. Mas muitas vezes nós somos apenas um elo nessa grande corrente que Deus está usando para chamar alguém para si. Em segundo lugar, essa doutrina traz certeza da salvação. Por que ela traz certeza da salvação? O pastor Russell Shedd disse uma vez que se a salvação que nós temos, ela foi conquistada por nós, se aquilo que nós temos é apenas a nossa própria fé, então nós não podemos ter a certeza da nossa salvação. Agora, se a fé que nós temos, se essa salvação que nós temos, foi porque Deus nos chamou, Ele não vai voltar atrás do seu chamado. Deus não vai voltar atrás e falar, eu chamei o Laci, mas agora eu não quero mais ele não. Pisou na bola, não existe isso. Uma vez que Deus nos chama, para todo sempre nós seremos dele. E essa doutrina então nos lembra, queridos, que se Deus transformou o seu coração, se Deus operou uma mudança na sua vida, eu não preciso agora lidar mais com o Senhor por medo, porque muitas pessoas estão nos bancos e nas cadeiras das igrejas, porque elas têm medo de Deus. Elas dizem assim, eu vou para a igreja porque vai, que Deus olha para mim ali, eu estou fazendo alguma coisa errada, então pelo menos eu estou na igreja. Eu vou fazer as coisas certinhas, porque Deus vai olhar para mim e vai me aprovar, vai olhar alguém, uma pessoa boa, com boa moral, uma pessoa honesta. Mas não é isso que Deus quer saber da nossa vida. O que Deus quer ver em nós é o sangue de Cristo que limpou os nossos pecados. E se uma vez Ele fez isso nas nossas vidas, eu posso viver agora uma vida tranquila, uma vida de serviço a Deus, não porque eu sou obrigado, não porque eu tenho medo, não porque o pastor me pediu, mas porque, irmãos, se a gente entende essa graça de Deus, a única resposta plausível é nós servirmos ao Senhor por gratidão, por amor ao Senhor, por aquilo que Ele fez por nós. Então eu passo a viver agora uma vida tranquila, sem medo, em que eu posso pensar no próximo, viver a vida pelo meu próximo, glorificando a Deus, porque Deus já fez tudo aquilo que eu precisava com relação à salvação. E por fim, você pode se perguntar assim, Mateus, legal, entendi tudo o que você falou, mas agora eu fiquei com medo. Agora eu fiquei com medo porque, e se eu ainda não fui chamado por Deus? E se ainda essa graça de Deus tem sido resistida na minha vida? E se ainda Deus não vivificou o meu coração? E o que eu queria dizer para você é que se tem duas coisas que nós podemos elencar como não sei se as principais, mas aquelas que de fato aparecem na vida do cristão, são essas duas últimas coisas, o arrependimento e a fé. E se você está aqui nessa manhã, eu creio, irmãos, eu creio nisso, que Deus está te chamando mais uma vez, que Deus está usando esse momento para te lembrar que você tem a possibilidade de abandonar os seus pecados, de se arrepender dos seus pecados e colocar a sua fé em Cristo Jesus.
Porque isso é o que acontece na vida de todo cristão. Todo cristão, dia após dia, ele se arrepende novamente dos seus pecados, porque o pecado não vai embora a partir do momento que você se torna um cristão. Se você tem um dia de vida cristã, você já percebeu isso. Então, esse é um movimento que acontece na vida do cristão. E por isso eu queria, mais uma vez, te convidar a que você fechasse os seus olhos. E se você ainda encontra-se com o seu coração em dúvidas por conta disso, que você usasse esse momento para se colocar diante de Deus e ouvir esse chamado do Senhor, ouvir o chamado de Deus, que pela sua graça nos chama a Ele. Vamos orar. Senhor Deus, diante da Tua palavra, diante da Tua graça, Senhor, nós só temos motivos para nos alegrar. E temos esperança de que o Senhor que começou a boa obra em nós, completará. Pai, muito obrigado porque a Sua graça veio até nós, veio a mim, veio aos meus irmãos e irmãs aqui, nos vivificou, nos transformou e trouxe-nos para perto de Ti. E aquela salvação que Cristo comprou na cruz no passado não foi em vão, mas ela foi aplicada aos nossos corações. Pai, eu quero Te agradecer, porque essa é a única resposta que nós podemos ter. E Pai, nos ajuda a viver uma vida de amor ao Senhor, uma vida de serviço ao Senhor, e uma vida de pregação desse Evangelho que um dia falou aos nossos corações. Pai, eu também oro para aqueles meus irmãos e irmãs que se encontram nessa manhã aqui, e encontram-se em dúvidas. E Pai, eu queria que de fato essa dúvida fosse tirada deles e delas, para que eles possam entender que não é pela nossa força, não é pela nossa vontade, não é pela nossa fé se ela é forte ou se ela é fraca, mas é única e exclusivamente pela sua graça, e que o Senhor mesmo opera isso em nossos corações, e que o único chamado que o Senhor tem para nós é o do arrependimento e da fé. Pai, que de fato o nosso coração seja um coração arrependido, que de fato o nosso coração seja um coração que coloque a nossa fé no Senhor, porque é isso que o Senhor pede de nós. Essa é a única maneira pela qual o Senhor fala aos nossos corações. Em nome de Jesus que eu agradeço. Amém.